Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre cognatos. O que são os cognatos? Acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos a definição de palavras cognatas. São palavras que se parecem muito com a língua portuguesa. Geralmente, elas são escritas de uma forma igual ou parecida e estão presentes em vários textos, facilitando a leitura e a compreensão. Elas também são conhecidas como verdadeiros cognatos, ou seja, parecem e realmente são aquilo que está escrito. Continuando, nós temos algumas palavras aqui para vocês que são verdadeiros cognatos. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos ver algumas semelhanças que elas possuem, tudo bem? A primeira, paper, que significa papel. Próxima, school, que significa escola. Example, exemplo. Music, música. Text, texto. Visit, visitar. Observe, observar. Vocês podem ver que essas palavras, elas têm a escrita parecida, tanto em língua portuguesa quanto em inglesa. O som das palavras também é semelhante. Vocês podem perceber que, pela escrita, elas soam muito parecido. E o significado é realmente o que está escrito. Então, você pode observar aqui nessa lista que elas são consideradas verdadeiros cognatos, porque elas são parecidas e elas são escritas praticamente da mesma forma. Então, nesse caso aqui, essas palavras são consideradas verdadeiras cognatas. Continuando, nós temos mais alguns exemplos de cognatos verdadeiros. Observem aqui, idea, que significa ideia, angel, que significa anjo, educate, que significa educar, minute, que significa minuto, e fruit, que significa fruta. Então, vocês podem observar que esses aqui também são considerados cognatos verdadeiros. Continuando, vamos complicar só um pouquinho agora, tudo bem, gente? Nós vamos falar agora sobre os false friends, ou falsos cognatos, né? Que também existem essas palavras na língua inglesa, que parecem ser algo, parecem ser o que está escrito, mas o significado delas é completamente diferente. Os falsos cognatos ou falsos amigos, essas palavras possuem uma grafia semelhante a algumas palavras da língua portuguesa, porém, seu significado se difere totalmente do significado das palavras em português. Então, no caso dos falsos cognatos, vocês têm que observar que a questão é exatamente o significado. É por isso que muitas vezes, quando as pessoas vão ler textos em inglês, elas acabam se confundindo, porque elas acreditam que todo cognato é o que está escrito, porém, quando se trata de falso cognato, o significado dela é completamente diferente. E nós vamos observar algumas palavras aqui hoje, tudo bem? Continuando, temos aqui a primeira lista que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui uma palavra, push. Você pode confundir com puxar, porém o significado é empurrar. Nós temos library, que as pessoas podem confundir com livraria, porém é biblioteca. Nós temos a palavra lunch, que as pessoas também confundem com lanche, porém é almoço. Nós temos legend. Muitas pessoas confundem com legenda, porém é lenda. Prejudice, as pessoas acreditam que seria algo relacionado a prejudicar, porém o seu significado é
preconceito. Olha como é diferente o resultado, né? O significado. College, as pessoas acreditam que é colégio ou escola, porém, o significado é faculdade. Nós temos support, que significa apoiar. Parents, as pessoas acreditam que são os parentes, porém são os pais, tudo bem? E nós temos a palavra sensible, que algumas pessoas confundem com sensível, porém é sensato. Observaram nessa lista que existem palavras que o significado delas é completamente diferente? Muitas delas vocês vão encontrar em textos, em outdoors. Muitas vezes você vai confundir também essas palavras, mas sabendo que elas são falsos cognatos, vai ser um pouquinho mais difícil de se confundir, tá? Vamos continuando agora. Observem comigo aqui na tela. Por que esse fenômeno ocorre? É algo exclusivo da língua inglesa, essa questão dos falsos cognatos e cognatos verdadeiros? A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Esse fato ocorre principalmente devido às origens das palavras inglesas, que são o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. Aqui nós temos um ponto turístico, que é o Panteão, lá em Roma, na Itália, e vocês podem observar que tem alguns dizeres, algumas palavras em latim. E isso é muito comum em vários pontos turísticos, geralmente relacionados à igreja, principalmente. E a origem dessas palavras é que dá origem às outras. Então, por isso, os falsos cognatos, ou então os cognatos verdadeiros, vão estar presentes aí em textos. Enfim, isso vai ser muito comum, tudo bem? Uma informação para vocês. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas, tanto no significado quanto na forma, e são muito utilizadas na língua inglesa, representando cerca de 30% de um texto em inglês. Ou seja, não há registros da existência de um texto em inglês que não apresente, no mínimo, uma palavra cognata com a língua portuguesa. Então, lembrando a vocês, vão ser as palavras cognatas que muitas vezes vão ajudar você a compreender um texto, porque você vai conseguir estabelecer essa relação entre as palavras e o significado. Tudo bem? Continuando. Let's play! Vamos jogar! Vamos observar algumas palavras e veja quais são verdadeiros cognatos e quais são os falsos amigos. Eu trouxe aqui para vocês uma breve atividade e nós vamos ver, aí vocês aí de casa vão observar quais são os falsos cognatos e quais são os verdadeiros. Vou ler agora a lista para vocês. E vocês aí de casa já vão pensando como que vai ser a resposta, tudo bem? Nós temos a primeira, push. Segunda, realize. Terceira, science. Quarta, pretend. E a última nós temos argument. Então, qual seria a tradução aí dessas palavras que são consideradas cognatas? Nós temos alguns verdadeiros e alguns falsos. Vamos à resposta? Vamos lá ver as respostas de vocês. Nós temos aqui push, que significa empurrar, ou seja, esse é o nosso primeiro falso cognato. Nós temos realize, que significa perceber. Então, também é um falso cognato. Nós temos science, que significa ciência. Como vocês podem perceber, tanto o som dessa palavra em inglês quanto em português são parecidas com a língua portuguesa também. Nesse caso, como o resultado, o significado delas é igual, nós podemos dizer que esse é um cognato verdadeiro. Pretend significa fingir, ok? Então, nós podemos observar que esse é um falso cognato, porque pretend, nesse caso, não seria pretender, e sim fingir.
E por último, nós temos argument, que nesse caso não seria argumento, como nós poderíamos até pensar, nesse caso seria discussão, ok? Essas foram as nossas palavras cognatas da atividade de hoje. Se você acertou, parabéns! Você está no caminho certo para poder entender melhor a questão dos cognatos, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma breve revisão. Let's review. Nós falamos um pouco sobre cognatos e falsos cognatos. Falamos sobre exemplos de palavras que podem causar confusão. E fizemos um breve jogo exercício com as palavras cognatas. Eu trouxe para vocês aqui um texto que nós vamos ler relacionando a aula anterior à aula de hoje, tudo bem? Só lembrando a vocês que a primeira dica da aula é você, ao ler esse pequeno texto, circule observando as palavras cognatas presentes. O que é que são as palavras cognatas? Como nós falamos na aula anterior, são aquelas palavras que são muito parecidas com a língua portuguesa, tudo bem? Por mais que elas não possam ser até falsos cognatos, mesmo assim você vai circulando para você ter uma ideia do que o texto se trata, tudo bem? No caso de hoje, nós vamos ter apenas cognatos verdadeiros, que são aquelas palavras que se parecem e que realmente significam o que estão escritas. Vamos agora começar a leitura do texto. Acompanhem comigo na tela. Vou ler completamente ele em inglês, tudo bem, gente? Vamos lá. Going to university seems to reduce the risk of dying of coronary heart disease. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. World Report News, Magazine Spec Up, ano 14, número 170, editora Camelot, 2001. Nós temos aqui um texto e eu previamente já circulei algumas palavras que provavelmente vocês também já devem ter associado à língua portuguesa. Vejam agora aqui na tela quais foram elas. Vocês podem perceber que nós temos vários cognatos aqui. A primeira, university, universidade. Nós temos reduce, que significa reduzir. Risk, que significa risco. American study, no caso, um estudo americano. Involved, envolveu. Patients, pacientes. Temos também aqui suffer, que significa sofrer. E university graduates, no caso aqui nós temos, pessoas graduadas, no caso aqui na universidade. Nós primeiro circulamos e observamos as palavras cognatas presentes no texto e agora vocês vão associar essas palavras ao contexto para compreender qual o assunto. Então, nesse caso, você pode aí fazer uma junção dessas palavras cognatas e chegar a uma conclusão do que é que se fala. Estão falando sobre, no caso aqui, um estudo americano, que envolveu várias pessoas, nesse caso aqui, alguns pacientes, E nós temos algumas informações a mais que vão servir para respondermos a nossa atividade. Então, vamos à nossa questão. Nós temos aqui 5 alternativas e a pergunta diz o seguinte: em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que. Nesse caso, vocês vão perceber que nós temos uma expressão University Graduates
e ela está localizada na última linha do texto. Então, toda vez que aparecer alguma informação, você vai lá no texto e vai tentar localizar o que é que ela está pedindo, tudo bem? Na letra A, nós temos: as doenças do coração atacam 10.000 pacientes. Seria essa a nossa resposta? Você pode perceber que quando nós vamos destacar os 10.000, no caso aqui, né, da questão, 10.000 pacientes, ela não está relacionada aos university graduates, que está lá no finalzinho do texto. Então, nesse caso, não é a letra A, exatamente porque ela não está relacionada com o que nós queremos, tudo bem? No caso aqui, os 10.000 são as pessoas que foram envolvidas no estudo. Então, essa não é a nossa resposta. Vamos agora para a letra B. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Nós temos aqui a idade na linha anterior, né, ao final do texto, e ela também não está relacionada diretamente à nossa expressão. Aqui no caso, nós temos falando que algumas pessoas que deixam a escola aos 16, elas têm uma maior chance de sofrer um ataque cardíaco. Porém, esse aqui no caso não seria a nossa resposta. Na letra C, nós temos: as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Nesse caso, vocês podem perceber que não existe essa informação aqui no texto. Está falando somente de um estudo que envolveu vários americanos, porém, ela não está falando que foi divulgada no meio acadêmico. Então, nesse caso, a letra C também não vai ser a nossa resposta, tudo bem? Vamos então para a letra D. Os jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. Nesse caso, nós também não temos como relacionar, né? No caso, nós queremos aqui falar sobre University Graduates, que é essa expressão, e ela não está relacionada necessariamente à letra D. Então, nós temos aqui a letra E, que no caso seria a nossa resposta, né? É a nossa resposta. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. E é exatamente isso que está relacionado à nossa expressão University Graduates. Lá no finalzinho, nós temos aqui relacionada ao texto. Então, nesse caso, as palavras cognatas vão te ajudar exatamente a chegar à resposta que você quer, ok? Só para deixarmos aqui marcado, letra E é a nossa resposta do gabarito. Vamos à próxima questão agora, que também se trata de cognatos. Nesse caso aqui, eu vou ler a frase e você vai escolher a frase que corresponde à tradução correta do cognato a seguir, tudo bem? A frase é: My arm is very strong. Nesse caso, nós vamos querer saber o que significa a palavra arm. Será que ela é um falso cognato? Será que ela é um verdadeiro cognato? Vamos ler aqui as alternativas. Letra A, minha arma é muito forte. Letra B, meu braço é muito forte. Letra C, meu exército é muito forte. Letra D, no plural, meus braços são fortes. E na letra E, minhas mãos são fortes. Qual seria a alternativa que corresponde ao cognato correto? Nós temos aí a letra B, meu braço é muito forte. Então, nesse caso, a palavra arm significa braço e não arma, como muitas pessoas
confundem aí no caso do cognato, tudo bem? Então, nesse caso, ele é um falso cognato porque ele te dá a impressão de que é arma, porém, no caso aqui, vai ser correspondente como braço, tudo bem? Essa foi a nossa primeira questão. Vamos à próxima. Escolha a frase que corresponde à tradução do cognato a seguir. I am going to the library. No caso aqui, nós temos a palavra library, que pode ser, né? No caso, é aqui o nosso cognato. Vamos ler as alternativas agora. Letra A, eu estou indo à livraria. Letra B, estou indo à loja. Letra C, estou indo à biblioteca. Letra D, eu voltei da livraria. E letra E, estou indo comprar livros. Nesse caso, o que seria aqui correspondente à palavra library? Nesse caso, estou indo à biblioteca. A palavra library, ela pode ser facilmente confundida com livraria. Porém, ela é um falso cognato, que vai ser aqui a biblioteca, tudo bem? Nós temos a próxima frase, actually I am interested. Qual seria aí a palavra, a frase, que poderia traduzir corretamente o cognato? Letra A, atualmente eu estou muito estressado. Letra B, atualmente eu estou interessado. Letra C, recentemente eu estou interessado. Letra D, na verdade eu estou interessado. E na letra E, na verdade eu estou interessante. Nós temos aqui como resposta a letra D. Actually, que é o nosso cognato, ele significa na verdade. Então, ele é um falso cognato, tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências e vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.